Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma reflexão aqui do canal. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, sou historiador. É bom ter você por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, assistir esse vídeo até o final e compartilhá-lo com os seus contatos. Se você quiser também fazer parte do melhor curso livre de teologia, pagando menos de R$ 1 por dia, é só ser membro do canal e assinar o plano Café Completo Teoflix. Quem tem nos acompanhado viu que nós fizemos alguns vídeos, se não me engano até agora 2 vídeos falando sobre sacramentos. Fiz uma introdução, falei também sobre a ceia, sobre a Eucaristia, e hoje eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre batismo. Batismo, que é uma das práticas mais importantes das comunidades cristãs e uma das práticas mais consolidadas em todas as tradições cristãs que nós temos conhecimento, sejam essas tradições católicas, ortodoxas, protestantes e assim por diante, né? É claro que, embora todas as comunidades tenham o batismo, a forma de compreender esse batismo, ela é bastante diferente em várias tradições, em várias leituras dessa realidade. O nome batismo tem a sua origem no grego e significa estar submerso em algo, né? E daí muitas pessoas se baseiam nessa definição para dizer que o único batismo aceito é o batismo por imersão. Na história do cristianismo, o batismo por imersão nem sempre foi praticado. Na verdade, ele é até mais recente, né? Geralmente se usava a forma da infusão, né? Para se fazer o batismo, que é quando se jogava um pouco de água sobre a cabeça daquele que estava sendo batizado. Na definição da teologia antiga, depois de muitos debates, principalmente causados pela controvérsia donatista sobre a legitimidade de um sacramento, né? Se pensou que o sacramento ele tem virtude em si próprio, né? Ele é ex opere operatio, em virtude de si mesmo. Ou seja, a virtude do sacramento não está em quem ministra o sacramento por si só, mas a virtude do sacramento está no próprio sacramento, que é sagrado, que é mandamento, que é uma ordenança de Jesus para com os seus seguidores. Então, por exemplo, se uma pessoa recebe o batismo de um celebrante que estava em pecado, por exemplo, né, estava vivendo uma vida falsa, uma vida mentirosa, estava em adultério, estava roubando, sei lá, coisas desse gênero, isso não anula a validade do batismo para quem recebeu o batismo, ainda que o celebrante não tenha sido uma pessoa digna. Porque a pessoa que recebeu, claro, não compactua, não participa do pecado do celebrante, recebeu com o coração aberto, recebeu pela fé e recebeu um sacramento que é uma ordenança e uma orientação do próprio Jesus. Então, é claro, o seu batismo está valendo. E isso serve também para outras formas de batismo. Se a pessoa recebe com fé, com alegria, com o coração aberto, como cumprimento de uma orientação de Jesus, ela está, de fato, de verdade, batizada. Algumas pessoas refletem sobre a questão do pedobatismo. Pedobatismo. Quem fala assim fala apenas para mostrar que sabe falar diferente, sabe falar bonito, apenas vaidade. Pedobatismo, que eu usei a expressão apenas para provocar mesmo, é nada mais, nada menos do que o batismo infantil, que muitas tradições evangélicas não praticam, embora outras também evangélicas protestantes fazem, mas é bom saber que o batismo infantil ele sempre foi praticado na história da igreja. Até nas comunidades primitivas se batizava crianças. É muito provável que isso acontecesse desde os períodos mais antigos da história do cristianismo.
Porque essa compreensão do batismo infantil, logo na antiguidade, ficou relacionada com a ideia do pecado original, que é uma interpretação equivocada. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card para você assistir depois. Uma interpretação equivocada de Santo Agostinho, que diz que todo ser humano herda o pecado original já ao nascer. E aí, é claro, numa comunidade que acredita no pecado original, faz sentido batizar criança, porque se ela nasce já herdando o pecado, ela precisa ser introduzida à família de Deus, iniciada no segmento de Deus o quanto antes. Essa é a reflexão de muitos que acreditam na ideia do pecado original, consequentemente na ideia do batismo infantil. Agora, o curioso é que muitas igrejas acreditam no pecado original, mas não batizam crianças. Aí é que é um contrassenso. Veja, não estou criticando quem acredita ou não acredita no pecado original. O que eu estou criticando é a incoerência. Porque o mais coerente é, se você acredita no pecado original, deve batizar crianças. Se você não aceita, entende que é uma má interpretação a ideia do pecado original, então você não deve batizar crianças, deve fazer isso em idade adulta. Há, aliás, essa ideia do batismo adulto consciente, que também faz bastante sentido, sem dúvida nenhuma, é uma ideia bem mais recente. Na verdade, ali na Reforma surge com mais força, principalmente por Zwinglio, que depois, cá entre nós, roeu a corda para não perder apoio dos príncipes que poderiam estar ao seu redor, mas que ganhou muita força com os anabatistas, que não reconheciam o pecado, que não reconheciam o batismo infantil e acreditavam que as pessoas deveriam fazer isso de modo consciente, que o batismo, nesse caso, é um símbolo do novo nascimento de uma pessoa que se entende como pecador, que se entende como transgressor e necessitado da graça de Deus, do seu dom, da sua bondade, e necessitado de ser inserido na família divina, e por isso, com essa consciência, ele decide se batizar, passa pelas águas e ali simbolicamente é sepultado o velho ser e nasce das águas um novo ser regenerado pela graça batismal. E para fazer isso, nesse caso, precisa ter consciência do seu ato, e essa leitura também ela faz todo sentido. Vale lembrar que os reformadores não foram muito enfáticos na ideia do batismo em idade adulta, continuavam praticando o batismo infantil, por exemplo, né? Eles tinham medo de perder apoios políticos. E os anabatistas que insistiram nessa questão foram até perseguidos, mortos e mortos com sadismo horroroso, foram mortos por afogamento nas águas, já que eles insistiam tanto nas águas, né? E para se ter uma ideia, morreu mais anabatista ali no século XVI do que cristãos no segundo e terceiro séculos da Igreja, que é considerada a era das perseguições, para você ter uma ideia de como aquela história foi séria e covarde em relação aos anabatistas, né? Como eu disse, o batismo geralmente é entendido como tendo significado do novo nascimento, de uma adesão consciente à fé, do pertencimento à família de Deus, inclusive no caso do batismo infantil, e no caso do batismo adulto também é considerado uma confissão pública da sua fé, uma exteriorização daquilo que aconteceu interiormente. Ou seja, a fé começa dentro de nós e ela se expressa, se exterioriza numa confissão pública feita a partir do batismo. Tem algumas formas de batismo. A aspersão, que é quando se asperge água na cabeça de quem está sendo batizado. A infusão, que é quando se joga água sobre a cabeça, geralmente num rio, numa cachoeira, em algum lugar que tenha água naturalmente. E também a imersão, ou seja, quando a pessoa é totalmente imersa na água, tá certo? Tem também o caso
da infusão, quando se joga na cabeça da criança, né, na pia batismal, são as formas mais conhecidas de batismo. Por exemplo, a aspersão se usa quando se tem lá uma pessoa que está em estágio terminal, que não tem possibilidade de ser mergulhada na piscina. Geralmente se usa esse batismo quando a pessoa deseja fazer isso antes de partir, né? E sempre é com água. A água que é o símbolo de limpeza, a água que é o símbolo de purificação, né? Jesus foi batizado por João o Batista. Batista não era sobrenome de João, era a sua profissão, né? Ele era o batizador. Já era praticado o batismo antes de Jesus, evidentemente. Se ele se batiza logo no início do seu ministério, da sua trajetória, é sinal que isso já era praticado. Entre os essênios, por exemplo, já era praticado, né? E também a gente deveria pensar se o batismo ele tem que ser ingresso para a ceia do Senhor, porque na maioria dos casos só se participa da Eucaristia quem já participou do batismo. Será que deveria ser assim? Queria ouvir o seu comentário. Escreva aqui embaixo, escreva nos comentários se você acha que o batismo é um passaporte para a Eucaristia ou se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a Eucaristia, a ceia, é um espaço de acolhimento para qualquer pessoa que se sinta convidado a participar dela gratuitamente, ou se para participar dela é necessário que a pessoa tenha passado pela introdução à família de Deus através do batismo. Qual é a sua percepção sobre isso? Escreva aqui embaixo nos comentários. E outra coisa, o batismo é condição para a salvação? Quem crer e for batizado será salvo. É um texto bíblico. Mas é claro que textos bíblicos não podem ser compreendidos isoladamente, aleatoriamente. É claro que, numa situação ideal e natural, a pessoa que crê em Jesus, a pessoa que acreditou nos mandamentos, nos ensinamentos de Jesus, ela deve passar pelo batismo. Isso é saudável, é natural, é uma experiência marcante, importante, saudável na vida de quem crê no Evangelho, de quem crê em Jesus. Mas será que se por algum motivo, por exemplo, o ladrão na cruz não se batizou? Evidentemente, claro que é um caso específico, isolado, não é padrão para se formular um dogma, evidentemente, porque não era um caso natural, foi uma exceção aquela regra, mas claro que uma pessoa que também seja uma exceção não será impedido da salvação porque não teria passado pelo batismo. Numa vida ideal, é saudável, é relevante, é importante, mas nem sempre a vida acontece como o ideal, nem sempre ela acontece como deveria ser. Se você está gostando dessa série de vídeos de reflexão sobre os sacramentos, curta esse vídeo e compartilhe com os seus contatos, porque independente da tradição que você faça parte, se você for protestante, geralmente só se aceita como sacramento ou ordenança, batismo e ceia com as suas nuances, né, de tônicas em tradições diferentes. Se você é católico, além desses dois, tem outros 5 sacramentos. Mas mesmo que você não seja católico, eu tenho certeza que esses outros 5 sacramentos, de uma leitura ou de outra, ela faz parte da sua tradição. Duvida? Pois é, vou lhe mostrar num próximo vídeo. Caso você tenha interesse, comente aqui embaixo e, é claro, deixe a sua curtida nesse conteúdo. Um abraço e até a próxima oportunidade.